Meus irmãos, na minha última exposição, nós vimos sobre o que é oração e como e por que devemos orar. Quantos lembram? Que dá vontade de perguntar? Pergunta para o seu irmão se ele lembra. O que é oração? Mas nós aprendemos que oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso o coração ou a alma para Deus, por meio de Cristo, sempre por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ao contrário, justamente daquilo que a gente vê por aí. Ou então que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Então nós meditamos especificamente sobre oração nesses pontos na última exposição. Hoje nós vamos então dar continuidade a esse tema, conforme 1 Coríntios 14:15, que diz o seguinte: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Então hoje nós vamos ver e procurar entender o que é esse orar com o Espírito, ou orar no Espírito. E numa próxima oportunidade vamos ver como é que é, ou como deveria ser uma oração com entendimento. Veremos o que é orar com o Espírito e como muitas vezes nós deixamos de fazer isso. Pois bem, meus irmãos, orar com o Espírito, isso é o que faz a pessoa que ora ser aceitável a Deus. É, como já mencionado anteriormente, achegar-se a Deus sincera, consciente e afetuosamente por meio de Cristo. E, obviamente, isso necessariamente é uma obra do Espírito de Deus. Não há nenhum homem ou nenhuma igreja no mundo que possa se aproximar de Deus em oração se não for com a ajuda do Espírito Santo. Bem diz a palavra em Efésios: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É por isso que Paulo diz aquilo que nós meditamos na liturgia. E eu peço que você volte lá ao texto de Romanos, capítulo 8, vamos só rever o verso 26 e 27. Para quem fechou sua Bíblia e não marcou, Romanos 8, verso 26 e 27. A versão diz um pouquinho diferente talvez da sua, mas basicamente vamos meditar no texto. E da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda, ou assiste, em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção ou qual a mente do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração, meus irmãos. Senhor bendito, nosso Pai, mais uma vez graças te damos por essa oportunidade que temos, especialmente pela minha vida em poder expor a Tua palavra, apesar das minhas debilidades, fraquezas, ansiedade, nervosismo e tudo quanto mais possa me preocupar ou me atrapalhar. Que o Teu Santo Espírito encontre liberdade, Senhor, nos nossos corações nessa manhã, e que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua palavra, ao qual acabamos de ler e vamos expor aqui nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas, e que ao fim dessa exposição o Teu nome seja glorificado. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Senhores, visto que nessa passagem que acabamos de ver há uma revelação completa do espírito de oração e da incapacidade do homem de orar sem ele, sem o Espírito, faremos aqui então breves comentários sobre essa passagem. A minha ideia nessa manhã é justamente falar sobre as nossas fraquezas, nossas debilidades, em buscar o auxílio correto do Espírito Santo. Primeiro o texto começa: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. A palavra fraqueza aqui no grego refere-se à condição humana marcada pela limitação, e todos nós temos alguma, sofrimento, até mesmo a nossa ignorância, e a nossa incapacidade espiritual. Na perspectiva reformada, isso se conecta diretamente à doutrina da depravação total. O ser humano, mesmo regenerado, ainda é fraco e depende da graça contínua de Deus. Já o verbo assistir indica tomar junto o peso. Então, o Espírito de Deus toma junto conosco o peso. Ou seja, ajuda a carregar algo pesado. Logo, o Espírito, então, ele não observa passivamente. Ele entra na carga, sustenta o crente no meio da sua incapacidade. Eu acredito que seja assim que aconteça com você. João Calvino comenta que o Espírito nos socorre não apenas em conselhos,
mas com poder eficaz, levantando-nos quando estamos quase vencidos. Segunda parte desse texto diz, porque não sabemos orar como convém. Aqui Paulo reconhece uma verdade profundamente pastoral, meus irmãos. O problema não é apenas orar pouco, nós de fato somos assim, mas não saber orar corretamente. Nossa limitação envolve muitas coisas, dentre elas, falta de discernimento da vontade de Deus, confusão emocional, orações desalinhadas com os propósitos eternos. Isso, meus irmãos, não invalida a nossa oração, mas revela a necessidade absoluta da mediação divina, ou seja, do auxílio do Espírito Santo. Na teologia reformada, isso reforça que até mesmo a nossa piedade depende da graça e que a oração eficaz não nasce da eloquência humana. E como nós vemos isso? Mas da obra soberana do Espírito. Um escritor chamado Bavinck afirma que a oração cristã é, antes de tudo, uma obra de Deus em nós, antes de ser uma obra nossa para Deus. Uma obra de Deus em nós, antes de ser uma obra nossa para com Deus. Interessante. Já o termo não sabemos orar, consideremos primeiramente a pessoa que está falando aqui nesse texto, a saber, Paulo, e em sua pessoa todos os apóstolos. É como se ele dissesse mais ou menos assim: nós, apóstolos, os oficiais extraordinários, os edificadores prudentes, dentre eles inclusive alguém que foi arrebatado ao paraíso, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Certamente não há homem nenhum que negue que Paulo, e os seus companheiros eram tão capazes de fazer uma obra para Deus quanto qualquer sacerdote orgulhoso da igreja de Roma. Conhecemos Paulo e suas epístolas. Não sabemos ainda o que havemos de pedir. Não sabemos por que coisas devemos pedir, nem a quem devemos orar e nem por intermédio ou através de quem devemos orar. Nada disso sabemos sem a ajuda do Espírito Santo. Eu me lembrei da minha filha mais nova que outro dia me perguntou: pai, por que todas as orações nós falamos em nome de Jesus ou em nome de Cristo, como eu costumo fazer? E aí nós explicamos, porque Ele é o nosso intercessor, aquele que está à direita de Deus Pai, aquele que sofreu no nosso lugar por nossos pecados. Devemos orar então, meus irmãos, pedindo comunhão com Deus por meio de Cristo? Essa é uma pergunta. Devemos pedir a fé, a justificação pela graça, talvez? Um coração verdadeiramente santificado? Nada disso sabemos. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui os apóstolos falam de coisas internas e espirituais nesse texto, que o mundo não conhece. Além disso, assim como não sabem qual deve ser o tema da oração, a não ser pela ajuda do Espírito Santo. Tampouco sabem a maneira como devem orar. Portanto, o apóstolo acrescenta: o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir ou como convém. Observe, meus irmãos, eles não podiam realizar este dever tão bem e totalmente como alguns em nossos dias creem que podem. Super-homens, super-mulheres. Mesmo em seus melhores momentos, quando o Espírito Santo lhes ajudava, os apóstolos tinham de contentar-se em proferir suspiros e gemidos inexprimíveis, uma vez que não tinham palavras para expressar. É só nós lembrarmos das aflições que Paulo passou. E outros, obviamente. Mas no que diz respeito à oração, os sábios de nossos dias são tão habilidosos que já conhecem a maneira de orar e pelo que orar tão bem quanto as pontas dos seus dedos, estabelecendo uma oração para um determinado dia, até mesmo 20 anos antes que esse dia chegue. Uma para o Natal, outra oração para a Páscoa. Eles também limitaram quantas sílabas cada uma de suas orações devem conter em seus exercícios públicos. Também, para cada dia santo, esses homens já têm preparadas as orações que deverão ser repetidas por aqueles que ainda nem nasceram. Ademais, meus irmãos, eles também podem dizer quando você deve ajoelhar-se, quando deve ficar de pé,
quando deve sentar-se e quando você deve subir ao templo e o que deve fazer quando chegar lá. E isso vem de longa data. Os apóstolos jamais fizeram isso e nem pensaram em criar tais coisas. Por essa razão, eles estão incluídos nesta passagem, pois o temor de Deus os constrangia a orar como convinha. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Observe isso, meus irmãos, como convém. Pois o não atentar para essa palavra, ou pelo menos não procurar entendê-la em seu espírito e verdade, tem feito com que alguns inventassem, como Jeroboão, por exemplo, outra forma de adoração que não seja a que está revelada na palavra de Deus. Tanto no que se refere ao objeto da oração, como à forma da oração. Nós vamos ver isso lá em 1 Reis, capítulo 11. Mas Paulo diz que precisamos orar como convém, algo que não podemos fazer nem mesmo com toda a arte, com toda a habilidade, com as astúcias dos homens ou dos anjos. Realmente não sabemos além disso. Deve ser o mesmo Espírito que deve ajudar em nossa fraqueza, não o espírito e as vontades do homem. Uma coisa é o que o homem pode imaginar e inventar em seu próprio cérebro ou no seu intelecto, e outra coisa é o que ele é ordenado e possui o dever de fazer em oração. Muitos pedem, diz a palavra de Deus em Tiago, e não recebem, porque pedem mal, pois por isso nunca chegam sequer a estar perto de possuírem o que pedem. Tiago, capítulo 4. Terceiro ponto diz nesse texto, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Aqui está uma das verdades mais consoladoras das Escrituras. O Espírito Santo intercede pelos santos. Essa intercessão, meus irmãos, não compete com a intercessão de Cristo, que nós vemos lá no próprio livro de Romanos, lá no verso 34, que ele, está à direita de Deus intercedendo por nós, mas a complementa. Cristo intercede no céu, como nosso sumo sacerdote, o Espírito intercede em nós, aplicando a obra de Cristo ao coração do crente. Essa intercessão ainda é contínua, eficaz, perfeita e alinhada com a vontade do Pai. Nós vemos isso no verso 27. O texto continua, com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos, meus irmãos, nós não vamos nos ater aqui, mas não são línguas estranhas, manifestações estáticas, nem sons audíveis. Trata-se de uma linguagem além das palavras, profunda, espiritual e perfeita, que expressa diante de Deus aquilo que o crente sente e sofre. Mas muitas vezes nós não conseguimos formular isso com as palavras. E quando a fazemos, muitas vezes é da boca para fora. O Espírito, então, traduz nossa dor confusa em uma súplica santa. Spurgeon afirmou, quando não conseguimos orar, o Espírito ora por nós. E quando nem mesmo sabemos o que dizer, entende perfeitamente aquilo que o Espírito apresenta em nosso favor. Forte isso. Por outro lado, meus irmãos, o simples fato de alguém orar de modo improvisado, nós temos muito isso, principalmente em nosso meio reformado, não significa que irá dissuadir a Deus ou fazer com que ele responda. Quando se está em oração, Deus esquadrinha o coração para qual é a motivação do Espírito. E aquele que examina os corações sabe, isto é, apenas aprova qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É isso que está no verso 27. Então, o Espírito Santo de Deus, ele examina os corações e apenas aprova se essa oração foi gerada de fato pelo auxílio do Espírito Santo. Pois ele só ouve aquilo que é conforme a sua vontade e nada mais. Somente o Espírito pode ensinar-nos a pedir, porque é o único que tudo esquadrinha além das profundezas de Deus. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, mesmo que tenhamos 1000 livros de orações comuns, não podemos ou não sabemos pedir como convém, pois nos acompanham aquelas fraquezas que nos incapacitam totalmente para essa necessidade de oração. E fica difícil talvez aqui descrever quais são todas essas fraquezas, mas nós vamos meditar em algumas delas nessa manhã. Primeira fraqueza que podemos entender é que sem o Espírito, o homem é tão fraco
que por mais que use outros meios, não pode ter nem mesmo um pensamento correto no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a Deus, a Cristo ou às suas bênçãos. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós não temos esse entendimento completo. Portanto, o Espírito diz sobre os ímpios: não há Deus em todos os seus pensamentos. Cantamos isso há pouco. Está no Salmo 10 também. Exceto quando eles imaginam que Deus é tal como eles. Salmo 50. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis capítulo 6, verso 5. Se, então, como foi mostrado anteriormente, não podem conceber corretamente ao Deus a quem oram, aqueles que não praticam a oração com auxílio do Espírito, nem a Cristo em cujo nome eles oram, e nem as coisas pelas quais esses homens oram, como poderão dirigir-se pessoalmente a Deus sem que o Espírito os ajude em sua fraqueza? Isso nos faz meditar. Como podemos chegar a Deus? Talvez alguém possa, entre vocês, responder: com a ajuda de um livro de oração? Talvez. Mas isso não pode ser feito, a menos que os nossos olhos sejam abertos e sejam sim reveladas à nossa alma as coisas pelas quais nós precisamos orar. E aqui falamos como um povo reformado, creio que não busca mais aquelas orações solicitando as coisas para Deus, mas agradecendo, entendendo que a graça de Deus nos basta. Que isso é uma impossibilidade, meus irmãos, fica evidente pelo fato de que essa é uma obra somente do Espírito. O próprio Espírito pessoalmente é quem revela essas coisas às nossas pobres almas e quem as faz entender pelo que Cristo, quando prometeu enviar o Espírito Santo, o Consolador, disse aos seus discípulos: ele receberá do que é meu e vou-lo anunciar. João 16, 14. É como se ele houvesse dito: eu sei, né, Jesus falando, que por natureza vocês estão em trevas e ignorância para entender as minhas coisas. E não importa o que você tente, não poderá sair dessa situação. A ignorância de vocês continuará, o véu está posto sobre o vosso coração, e ninguém pode removê-lo, nem dar-lhes compreensão espiritual, senão o auxílio do Espírito. A oração correta deve proceder tanto de sua expressão externa, quanto de sua intenção espiritual, ou de nossa intenção espiritual, do que nossa alma aprende à luz do Espírito. Caso contrário, meus irmãos, será rejeitada como uma coisa vã e abominável, porque entre o nosso coração e a nossa língua não há unanimidade. É fato que muitas vezes nós falamos coisas que não meditamos. Às vezes pedimos coisas em oração que não meditamos em nosso coração. Ou não colocamos perante Deus: seja feita a tua vontade. De fato, tão pouco pode haver, a menos que o Espírito nos ajude em nossa fraqueza. Davi sabia muito bem, por isso clamou, Salmo 51, verso 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Suponho, meus irmãos, que ninguém imagine que Davi não conseguia falar e se expressar tão bem como os demais, como qualquer um de nossa geração, talvez, como é evidente a partir das suas palavras e das suas ações registradas na Bíblia. Não obstante, quando esse bom homem, esse profeta de Deus, vem para adorar a Deus, então o Senhor deve ajudá-lo, pois, do contrário, Davi não conseguiria fazê-lo. Ele era incapaz de pronunciar uma única palavra corretamente, a menos que o próprio Espírito o ajudasse em sua fraqueza. Essa é uma das nossas fraquezas. A segunda fraqueza: é preciso que a oração seja com o Espírito para que seja eficaz, pois sem isso os homens são nécios, hipócritas, frios muitas vezes e inconvenientes em suas orações. E assim, ambos, aquele que ora e suas orações, são abomináveis diante de Deus. Mateus 23, 14 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Cristo advertindo que uma simples oração ou uma longa oração sem o auxílio do Espírito Santo
são somente palavras. O que Deus considera, meus irmãos, não é a excelência da voz, nem a aparente afeição ou a sinceridade do que ora, mas sim o espírito presente nessa pessoa. O homem como tal está tão cheio de toda sorte de impiedade que não somente não pode ter uma palavra ou um pensamento puro, muito menos pode fazer uma oração aceitável a Deus por Cristo. Por isso os fariseus, as orações deles foram rejeitadas. Não cabe a menor dúvida de que, em termos de palavras, eles eram perfeitamente capazes de expressar-se e mais, destacavam-se pela sua prolixidade, ou seja, pelas suas orações extensas, enganando muitos. Porém, não tinham a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Portanto, o que faziam, o faziam somente com a sua própria carne, com a sua própria fraqueza, e por isso não puderam derramar suas almas a Deus de modo sincero, consciente e afetuoso no poder do Espírito. A oração que vai para os céus, meus irmãos, é aquela que é enviada para lá no poder do Espírito Santo. Pois aí nós entendemos e compreenderemos a terceira fraqueza. Somente o Espírito Santo pode mostrar claramente ao homem o quão miserável ele é por natureza, capacitando-o assim para a oração. Falar, meus irmãos, é apenas falar, como se costuma dizer, e nada é senão somente a adoração de lábios. Quando aquele que ora não possui também uma experiência efetiva de sua miséria, ou seja, quando não reconhece de onde Deus o tirou, por que Deus o chamou, qual o propósito de Deus na sua vida. Oh, que hipocrisia horrível a da maioria dos corações, e esse é o caso de milhares de homens de hoje em dia. Oram apenas para serem vistos. E tudo isso por não possuírem uma experiência de sua própria miséria. Mas o Espírito mostrará docemente à alma a sua miséria, em que essa miséria consiste e como ela chegou a essa condição. E o Espírito também lhe mostra como essa condição é intolerável aos olhos de Deus. O Espírito é quem convence eficazmente do pecado e da miséria de uma vida sem Cristo, levando assim a alma de modo terno, sensível, amoroso, a orar a Deus conforme a sua palavra. Meus irmãos, aqui me recordo algumas pessoas, que não vão para a igreja, não querem congregar e alegam, eu faço a minha oração em casa, eu tenho a minha religião. Eu ouvi alguns parentes próximos, na minha casa inclusive, falar assim, eu faço a minha oração, eu estou em comunhão com Deus. Onde está o Espírito Santo? Convence da miséria do homem. Uma quarta fraqueza, ainda que os homens vissem os seus pecados, não orariam sem a ajuda do Espírito Santo. Nós aqui, temos liberdade para falar culto após culto, e nós somos pecadores, e nós somos pó e pecado, como o pastor Alberto relata muitas vezes em suas falas. Se não fosse por ele, meus irmãos, fugiriam de Deus, como Caim e Judas, e desesperariam por completo de encontrar misericórdia. Quando uma pessoa está consciente do seu pecado e da maldição de Deus, é difícil persuadi-la de que deve orar, pois o seu coração diz também, não há esperança, é inútil buscar a Deus. Jeremias capítulo 2. Sou uma criatura tão vil, infeliz e maldita, que jamais ele se importará comigo. Talvez alguém tenha escutado isso de alguma pessoa. Então, vem o Espírito, acalma a alma, ajuda a erguer a face para Deus, derramando-lhe um pouco da experiência do que é a misericórdia, para que se aproxime de Deus. Essa semana eu ouvi um conhecido dizer, acho que não existe inferno, porque o inferno lá no Antigo Testamento é um outro retrato, é apenas a sepultura. E eu tentando argumentar e aquela pessoa rebatendo, até que eu falei, é o Espírito Santo que tem que fazer essa obra. Uma pessoa que já conhece a palavra de Deus, que já andava nos caminhos do Senhor, mas que agora se afasta do Espírito Santo e começa a questionar a palavra de Deus. Uma quinta fraqueza, a oração deve ser com o Espírito, pois se não é assim, ninguém pode saber como se aproximar de Deus da maneira correta. Prestemos atenção nesse ponto. Os homens podem facilmente dizer que se achegam a Deus em seu Filho,
mas achegar-se a Deus corretamente é a coisa mais difícil que pode ser concebida, se você quer fazê-lo sem o Espírito. É o Espírito que penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. É o Espírito que deve nos mostrar a maneira de nos achegarmos a Deus e também ao que há em Deus que o faz desejável. Eu estava aqui antes preocupado com a pregação, com a exposição, e isso é natural para quem o faz, pelo menos para mim e para o Ismael. Mas, ao mesmo tempo, cantando, e forçando a garganta, porque eu gosto muito de cantar, minha família sabe bem o que é isso. Em um determinado momento eu fui tomado de uma alegria, de uma emoção muito forte, cantando a palavra de Deus. Isso não vem do homem. Eu vi algumas pessoas também sendo tocadas pelo Espírito Santo, tocando canções que não são aquelas projetadas para o nosso ego, muito pelo contrário, que nos reduzem ao pó. Rogo-te que me mostre agora o seu caminho, disse Moisés, para que eu te conheça. Êxodo capítulo 33, verso 13. E o Espírito Santo receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Jesus falando isso lá em João capítulo 16, verso 14. A oração deve ser guiada com o Espírito. Sexta fraqueza, são apenas 20, fiquem tranquilos. Não, estou brincando. Porque sem o Espírito, ainda que o homem visse a sua miséria e também a forma de se aproximar de Deus, então eu reconheço a minha miséria e também sei agora como me aproximar de Deus como Pai, ainda assim ele jamais seria capaz de reivindicar uma participação em Deus, em Cristo ou na misericórdia do modo que é aprovado por Deus. Quão grande tarefa é para a pobre alma que percebe que seu pecado e a ira de Deus dizer em fé apenas essa palavra, Pai. E lhes digo, meus irmãos, que qualquer que seja a opinião dos hipócritas, essa é a maior dificuldade para o cristão verdadeiro. Não poder dizer que Deus é seu Pai. E eu, na minha caminhada com Cristo, conheci alguns irmãos que tinham dificuldade de chamar Deus como Pai. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas não reconhecer que Ele é o Pai. Essa pessoa diz, não me atrevo a chamá-lo de Pai, e é por isso que o Espírito deve ser enviado então aos corações do povo de Deus, para que seja possível que clamem, Pai. Pois essa é uma obra grande demais, que sem o Espírito ninguém pode realizar conscientemente e em fé. Gálatas 4, verso 6. Conscientemente significa dizer, sabendo o que é ser filho de Deus e que nasceu de novo. Isso é ter esta consciência. E em fé quer dizer que a alma crê, por experiência genuína, essa fé que é dada por Deus, que a obra da graça foi feita nela, na fé. Essa é a maneira correta de chamar a Deus de Pai, e não como muitos fazem, a saber, pronunciando de modo balbuciante a oração do Pai Nosso. Como tal está escrito na Bíblia. Não, meus irmãos, aqui está a vida de oração, quando com o Espírito um homem é levado à convicção do seu pecado, e assim se achega ao Senhor por misericórdia. Ele vem na força do Espírito e clama, Pai. Essa única palavra pronunciada em fé é melhor do que 1000 orações escritas e lidas oficialmente, de forma indiferente e muitas vezes morna. Quão longe, meus irmãos, estão as pessoas de perceberem isso, quando se dão por satisfeitas, quando decoram muitas vezes e ensinam aos seus filhos o Pai Nosso, o Credo Apostólico ou outras orações semelhantes. Quando, como Deus sabe, eles próprios não conhecem experimentalmente a sua própria miséria ou o que é ser conduzido a Deus através de Cristo. Pobre alma, estude a sua miséria e clame a Deus para que Ele lhe mostre sua confusa cegueira e ignorância antes que você acostume ou ainda ensine os seus filhos a chamá-lo de Pai, sem o conhecer ou sem o reconhecer como um Pai. Saibamos que dizer que Deus é seu Pai na oração ou em uma conversa sem ter uma experiência da obra da graça em suas almas é dizer que são judeus sem sê-lo e, portanto, mentir.
Temos que ter essa convicção, essa certeza de que Deus é o nosso Pai. Sétima fraqueza. Para que a oração seja aceita, deve ser a oração com o Espírito, posto que somente o Espírito pode elevar a alma ou o coração a Deus em oração. Provérbios 16 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Isso significa, meus amados, que toda obra feita por Deus, especialmente na oração, para que o coração seja acompanhado pela língua, é necessário que antes seja preparado pelo Espírito de Deus. Na realidade, a língua é muito capaz por si mesma de agir sem temor nem sabedoria, como comentei anteriormente. Mas quando é a resposta do coração e de um coração que foi regenerado pelo Espírito de Deus, então ela fala segundo Deus ordena e deseja. É a ação do Espírito Santo nesta oração. As palavras de Davi são poderosas quando ele disse: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmo 25, verso 1. Isso é uma obra muito grande para que o homem possa fazê-lo sem o poder do Espírito Santo. E, portanto, entendo que essa é uma das grandes razões pelas quais o Espírito de Deus é chamado de Espírito de súplicas. E aqui, lendo, estudando, eu me lembrei de um texto que nós cantávamos em uma outra denominação, que quebrantava muito o meu coração e ainda quebranta. Zacarias 12:10, que fala, sobre esse espírito de súplicas, e por ser ele quem ajuda o coração a suplicar verdadeiramente. Diz assim o texto: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Que verso, meus irmãos? E eu pergunto, e me coloco nessa pergunta: quantas vezes nós nos achegamos a Deus dessa maneira? Olhando para aquele que foi morto como unigênito de Deus? Para você que tem filho, talvez pensar: entregar o meu próprio filho, espírito de graça e súplica. É isso que Deus derrama em nossos corações. É por isso que Paulo diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, verso 18. E ainda, orarei com o Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso 15. A oração, se o coração não está nela, é como um som sem vida. E o coração, se não for levantado pelo Espírito, jamais orará a Deus de forma correta. Oitava fraqueza. Assim como o coração tem que ser levantado pelo Espírito para orar corretamente, também deve ser sustentado pelo Espírito que o levantou para poder continuar orando. Aqui nós vamos ver sobre a perseverança, a importância da perseverança na oração. Eu não sei o que acontece, meus irmãos, nos corações dos outros, se eles são elevados pelo Espírito de Deus e assim continuam ou não, mas eu tenho certeza do seguinte: primeiro, é impossível que os livros de oração que os homens têm feito no mundo levantem ou preparem o coração. Tal coisa é obra do grande Deus somente. E segundo, eu tenho certeza que eles são igualmente impotentes para sustentar o coração, esses livros que nos ensinam a orar. Ter o coração mantido próximo de Deus durante a prática desse dever, da oração. Era difícil ainda para Moisés manter os braços levantados para Deus em oração, porém muito mais difícil é manter o coração no alto. Interessante essa frase. Vemos isso em Êxodo capítulo 17, Moisés tendo as mãos levantadas ali para poder abençoar o povo e vencerem a batalha. É da falta disso que Deus se queixa. E eles se aproximam dele com sua boca e honram com seus lábios, mas os seus corações estão longe deles, conforme diz Isaías e Ezequiel. Mas principalmente que eles andam segundo os mandamentos e as tradições dos homens, como Mateus, capítulo 15, testifica. Aqui, meus irmãos, permitam-me mencionar a experiência de John Bunyan, um livro que eu li e trago dele aqui muitas verdades. Ele diz assim no seu testemunho: posso dizer-lhes sobre as dificuldades que encontro para orar a Deus como deveria. Sei que o que eu irei
que eu direi é o suficiente para que vocês, homens pobres, cegos e carnais, formem estranhas opiniões sobre mim. Quando vou orar, sinto que meu coração se torna relutante em se aproximar de Deus. Se alguém se identifica. E quando está próximo dele, então desejo muito permanecer com ele. E por isso, muitas vezes, sou forçado em minhas orações. Primeiro, a implorar a Deus que tome meu coração e atraia-o para ele mesmo em Cristo. E quando estiver ali, que o mantenha. Muitas vezes, não sei o que pedir, continua. Tal é a minha cegueira. Ou como orar, tal é a minha ignorância somente. Bendita seja a graça. E de fato, meus irmãos, bendito seja a graça de Deus. Bendito seja o auxílio do seu Santo Espírito, que nos ensina, que nos auxilia em nossas orações. O Espírito ajuda ainda em nossas fraquezas, Salmo 86. Oh, meus irmãos, as dificuldades que o coração encontra no momento da oração. Ninguém sabe quantos caminhos tolos o coração tem para fugir da presença de Deus. Quanto orgulho se lhe é permitido expressar-lhe. Quanta hipocrisia na presença de outras pessoas, muitas vezes em nossas orações. Quão pouca consciência há, então, da oração em secreto entre Deus e a alma, a menos que o espírito de súplica esteja lá para nos ajudar. Quando o Espírito entra no coração, há oração verdadeira, mas não antes do auxílio do Espírito Santo. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas quantas vezes estou no momento de oração e vem a preocupação da hora seguinte, do trabalho seguinte, a preocupação com algum irmão da igreja, com algum parente, com o dia de amanhã. E aquela oração se torna pesada, nós perdemos a conexão com Deus. Como é fácil isso acontecer? Isso é uma fraqueza. Nona fraqueza, para que a alma ore corretamente, deve ser com a ajuda e com o poder do Espírito, porque sem ele é impossível que um homem se expresse em oração. Quando digo é impossível, meus irmãos, para um homem expressar-se em oração sem o Espírito, quero dizer que sem a ajuda do Espírito é impossível que o coração, de modo sincero, consciente e afetuoso, se derrame para Deus com aqueles suspiros e gemidos que nós lemos no texto, que devem sair de uma alma que verdadeiramente ora. Quão longe estamos disso? Quando se trata de oração, não é a boca a primeira que deve ser considerada, mas se o coração está tão cheio de afeto e fervor na oração a Deus, que é impossível expressar seus sentimentos e desejos. Quando os desejos de um homem são tão intensos, numerosos, poderosos, que todas as palavras, lágrimas e gemidos que procedem do coração não são suficientes para expressá-los. O Espírito ajuda em nossas fraquezas. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma oração sobre aquela que só pode ser expressa em muitas palavras. O homem que realmente ora jamais poderá expressar com a boca, ou a pena, a caneta, o lápis, os desejos inefáveis, sentimentos, afeições e anelos que subiram ao Senhor naquela oração. As melhores orações muitas vezes contêm mais gemidos do que palavras, e as palavras que elas contêm são uma representação insuficiente e superficial do coração, da vida e do espírito dessa oração. Você não encontra nenhuma palavra de oração que Moisés fez quando ele estava saindo do Egito e foi perseguido por Faraó. Êxodo capítulo 14. Depois você lê em casa. Não vai relatar uma oração. E ainda assim sabemos que ele tocou o céu novamente com seu clamor. Então Deus, chega a Moisés. Por que clamas a mim? E no seu coração ele ansiava tirar o povo do Egito e atravessar o Mar Vermelho. Clamores produzidos pelos indescritíveis e inescrutáveis gemidos da sua alma com o Espírito. Deus é o Deus dos Espíritos e seus olhos olham para além de qualquer dever exterior que seja.
Eu duvido, meus irmãos, que tenham esse detalhe em conta aqueles que pretendem ser considerados como um povo de oração, como relata 1 Samuel. Quanto mais um homem se aproxima da perfeição na obediência de uma obra ordenada por Deus e de acordo com a sua vontade, tanto mais encontra que é difícil executar essa obra. E a disso, razão é porque o homem, como homem, não é capaz de executar sem o auxílio do Espírito Santo. Empenho na oração não é apenas um dever, mas um dos deveres mais eminentes e, portanto, mais difíceis. Bem sabia Paulo que estava dizendo quando ele escreveu: orarei com o Espírito. Ele sabia muito bem que não era o que os outros escreveram ou disseram que poderia fazer dele um homem de oração. Somente o Espírito poderia fazê-lo. 10ª, mas não a última fraqueza que talvez nós possamos meditar hoje, mas a 10ª que nós vamos meditar. Deve ser com o Espírito a nossa oração, pois do contrário haverá falha no ato em si, o que ocasionará um fracasso na perseverança da nossa oração. A oração é uma ordenança de Deus, meus irmãos, que deve ser praticada pela alma por todo o tempo em que ela se encontra do lado de cá da glória, aqui onde estamos. Mas, como eu disse antes, se não é possível para um homem elevar o coração a Deus em oração, tampouco é possível mantê-lo ali sem a ajuda do Espírito. E sendo assim, para que persevere por um tempo orando a Deus, é necessário que seja com o Espírito. Cristo nos diz que devemos orar sempre e nunca desfalecer, Lucas capítulo 18, verso 41. E também nos diz qual é a definição de um hipócrita. Ele não persevera em oração, sob quaisquer circunstâncias, ou se o faz, não é com poder, ou seja, sem o espírito da verdadeira oração, mas somente de um modo formal ou por um pretexto, conforme relata Jó, capítulo 27. Uma das coisas mais fáceis é decair da experiência do poder para a formalidade. Isso é muito fácil acontecer em nosso meio reformado, porque condenamos muitas práticas espirituais, mas muitas vezes deixamos de ter ou solicitar o auxílio do Espírito em nossas orações. Especialmente se tratando da oração, é uma das coisas mais difíceis. Essa é uma obra tal que um homem sem a ajuda do Espírito não pode orar nem uma única vez sequer, e muito menos perseverar em oração, sem estar em um doce espírito de oração. E então, a orar, fazer com que suas orações subam aos ouvidos do Senhor, Deus dos exércitos. Jacó, meus irmãos, não só começou a orar, mas perseverou. Ele diz: não te deixarei ir se não me abençoares. Perseverança. O mesmo foi feito por outros homens piedosos, registrado em Oséias. Mas isso não poderia ser feito sem o espírito de oração. É pelo Espírito que temos acesso ao Pai, conforme Efésios capítulo 2. Outro caso notável se encontra em Judas, quando ele exorta os santos, através do juízo de Deus sobre os ímpios, a estarem firmes e perseverar na fé do Evangelho. Como excelente maneira de fazer isso, sem a qual sabia que jamais poderiam fazê-lo, disse: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Judas 20. É como se ele tivesse dito: irmãos, assim como a vida eterna é dada somente para os que perseveram até o fim, assim também vocês não podem perseverar até o fim, a menos que prossigais orando no Espírito, ou com a ajuda do Espírito. A grande fraude com que o diabo e o anticristo enganam o mundo consiste em fazer que ele continue apenas na formalidade de qualquer dever, que sejam apenas formais, ao pregar, ao ouvir o Evangelho, ao orar, etc, etc. Esses são aqueles que têm uma forma de piedade, mas negam o poder desta piedade. Destes, diz Timóteo, afasta-te. Meus irmãos, aqui meditamos em apenas 10 das nossas fraquezas, em buscar o auxílio do Espírito Santo em oração.
E eu sei que oração é um tema que deixa a igreja sonolenta, não é um tema muito atraente, mas eu falo por mim, primeiramente. É um tema que precisa não ser apenas um tema, mas precisa ser uma prática em nossos corações. Oramos muitas vezes aqui no culto hoje, 4, 5 orações, e vamos continuar orando. Eu não quero dizer que essas orações são meramente formais, mas elas precisam ser feitas com todo o empenho, com todo o nosso coração, com o auxílio do Espírito Santo. Quem dera nós estivéssemos de fato conectados com Deus quando oramos o credo. Grandes verdades vêm ao nosso encontro quando declaramos essas palavras. E pior que isso, quando lemos Êxodo capítulo 20, e percebemos o quão somos falhos e pecadores, falhos em cumprir a lei de Deus. E como disse o pastor no início, não é difícil. Algumas aplicações práticas. Primeira delas, humildade na oração. Reconhecemos que dependemos totalmente do Espírito até para orar corretamente. Tenha isso no seu coração. Senhor, eu não sei como orar. Que o Teu Espírito me auxilie. Que não seja uma oração da boca para fora. Que não seja aquela listinha que eu tenho, ou aquilo que é pedido lá no grupo de oração apenas. Mas que seja com todo o coração. Consolo em meio ao sofrimento. Mesmo quando o crente não consegue articular palavras, ele nunca está sozinho diante de Deus. Nós estamos diante de Deus o tempo todo. Semana passada eu explicava isso para minha filha mais nova. Quando estamos no banho, Deus está nos vendo. Quando estamos no banheiro, quando estamos no trabalho, na escola, jogando, brincando, na piscina, no rio, estamos o tempo todo diante de Deus. E também quando estamos em meio ao sofrimento. E por que nós precisamos ter o nosso momento de oração para levar as nossas súplicas? Porque não o tempo todo como flechas ao Senhor? Com um coração quebrantado naquele momento. Ontem eu li uma notícia de uma jovem de 16 anos que morreu num acidente próximo à nossa cidade. 16 anos, um acidente de moto. Imediatamente eu falei, Senhor, misericórdia dessa família. Não sei se o pai era o piloto, estava em estado grave, ou o namorado, não sei. Mas é sobre isso, meus irmãos. Em meio ao sofrimento, oremos com o auxílio do Espírito Santo. Não deixe para depois que o seu coração se esfriou e você teve tantos afazeres, lá no final do dia você não vai lembrar. Ore por você, pelo seu sofrimento e pelo sofrimento do seu irmão. Há consolo do Senhor em meio ao nosso sofrimento. Terceira aplicação, segurança da salvação. Se o Espírito de fato intercede por nós, nossa perseverança não depende da força da nossa oração, mas da fidelidade de Deus quando nós a praticamos. Deus é fiel e justo e Ele sabe aquilo que nós precisamos. E esses gemidos inexprimíveis, eu creio que são naqueles momentos que de fato nós não temos palavras. Ou não temos ânimo, não temos vontade, temos preguiça de orar. Ai, Deus já sabe. Não, meus irmãos. Levemos a Deus a nossa oração, certos da segurança que temos da salvação dele para as nossas vidas. Quarta e última aplicação. Estímulo à vida de oração. Nossa fraqueza não é motivo para abandonar a oração, mas para nos lançarmos ainda mais à graça do Espírito. O meu desejo é, meus irmãos, que após a meditação dessa exposição, nós sejamos como igreja reformada de Blumenau, mais fervorosos em nossas orações, mais quebrantados em nossas orações. E de novo, não estou dizendo aqui que nós somos tão somente formais. Não há nada de errado em você orar e não estar quebrantado naquele momento. Mas que essas palavras sejam verdadeiras, que venham de fato do seu coração, sim, quebrantado pelo auxílio do Espírito Santo. Que não seja uma oração repetida, como muitas vezes nós fazíamos no passado, em outras comunidades. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não. Que seja verdadeira, que seja meditando em cada verso.
que seja sendo ministrado por Deus em cada verso, que traz arrependimento ao nosso coração quando nós de fato não reconhecemos Deus como Pai, como Todo-Poderoso, como Provedor. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Se coloque de pé.